Capítulo 67. A Casinha. Jantei e fui à casa. Lá achei uma caixa de charutos que me mandara o Lobo Neves, embrulhada em papel de seda e ornada de fitinhas cor-de-rosa. Entendi, abria e tirei este bilhete. Meu B, desconfiam de nós. Tudo está perdido. Esqueça-me para sempre. Não nos veremos mais. Adeus. Esqueça-se da infeliz V.A. Foi um golpe esta carta. Não obstante, apenas fechou a noite, corri à casa de Virgília. Era tempo. Estava arrependida. Ao vão de uma janela, contou-me o que se passara com a baronesa. A baronesa disse-lhe francamente que se falara muito no teatro na noite anterior, a propósito da minha ausência do camarote do Lobo Neves. Tinham comentado as minhas relações na casa. Em suma, éramos objeto da suspeita pública. Concluiu dizendo que não sabia que fazer. O melhor é fugirmos, insinuei. Nunca, respondeu ela, abanando a cabeça. Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas, o nosso amor e a consideração pública. Virgília era capaz de iguais e grandes sacrifícios para conservar ambas as vantagens, e a fuga só lhe deixava uma. Talvez sentia alguma coisa semelhante a despeito, mas as comoções daqueles 2 dias eram já muitas e o despeito morreu depressa. Vá lá, arranjemos a casinha. Com efeito, achei-a dias depois expressamente feita em um recanto da Gamboa. Um brinco, nova, caiada de fresco, com 4 janelas na frente e 2 de cada lado, todas com venezianas cor de tijolo, trepadeira nos cantos, jardim na frente. Mistério e solidão, um brinco. Convencionamos que iria morar ali uma mulher conhecida de Virgília, em cuja casa fora costureira e agregada. Virgília exercia sobre ela a verdadeira fascinação. Não se lhe diria tudo. Ela aceitaria facilmente o resto. Para mim era aquilo uma situação nova do nosso amor, uma aparência de posse exclusiva, de domínio absoluto, alguma coisa que me faria adormecer a consciência e resguardar o decoro. Já estava cansado das cortinas do outro, das cadeiras, do tapete, do canapé, de todas essas coisas que me traziam aos olhos constantemente a nossa duplicidade. Agora podia evitar os jantares frequentes, o chá de todas as noites, enfim a presença do filho deles, meu cúmplice e meu inimigo. A casa resgatava-me tudo. O mundo vulgar terminaria à porta. Dali para dentro era o infinito, um mundo eterno, superior, excepcional, nosso, somente nosso, sem leis, sem instituições, sem baronesas, sem olheiros, sem escutas. Um só mundo, um só casal, uma só vida, uma só vontade, uma só afeição. A unidade moral de todas as coisas pela exclusão das que me eram contrárias. Capítulo 68. O Vergalho. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Interrompeu-mas um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir. Gemia somente estas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão! Mas o primeiro não fazia caso, e a cada súplica respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado! Meu senhor! Gemia o outro. Cala a boca, besta! Replicava o vergalho. Parei e olhei. Justos céus! Quem havia de ser o do vergalho? Nada menos que o meu moleque Prudêncio, o que meu pai libertara alguns anos antes. Cheguei-me. Ele deteve-se logo e pediu-me a bênção. Perguntei-lhe se aquele preto era escravo dele. É sim, nhonhô. Fez-te alguma coisa? É um vadio e um bêbado muito grande. Ainda hoje deixei ele na quitanda, enquanto eu ia lá embaixo na cidade, e ele deixou a quitanda para ir na venda beber. Está bom, perdoa-lhe, disse eu. Pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Entra para casa, bêbado. Saí do grupo que me olhava espantado e cochichava suas conjecturas. Segui caminho a desfiar uma infinidade de reflexões que sinto haver inteiramente perdido. Aliás, seria matéria para um bom capítulo e talvez alegre. Eu gosto dos capítulos alegres. É o meu fraco. Exteriormente, era torvo o episódio do valongo.
mas só exteriormente. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora é que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Capítulo 69. Um grão de sandice. Este caso faz-me lembrar um doido que conheci. Chamava-se Romualdo e dizia ser Tamerlão. Era a sua grande e única mania e tinha uma curiosa maneira de a explicar. Eu sou o ilustre Tamerlão, dizia ele. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro e até rei dos tártaros. O tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Pobre Romualdo. A gente ria da resposta, mas é provável que o leitor não se ria, e com razão. Eu não lhe acho graça nenhuma. Ouvida tinha algum xiste, mas assim contada no papel e a propósito de um vergalho recebido e transferido, força é confessar que é muito melhor voltar à casinha da Gamboa. Deixemos os Romualdos e Prudêncios. Capítulo 70. Dona Plácida. Voltemos à casinha. Não serias capaz de lá entrar hoje, curioso leitor. Envelheceu, enegreceu, apodreceu, e o proprietário deitou-a abaixo para substituí-la por outra, 3 vezes maior, mas juro-te que muito menor que a primeira. O mundo era estreito para Alexandre. Um desvão de telhado é o infinito para as andorinhas. Vê agora a neutralidade deste globo, que nos leva através dos espaços como uma lancha de náufragos que vai dar à costa. Dorme hoje um casal de virtudes no mesmo espaço de chão que sofreu um casal de pecados. Amanhã pode ir lá dormir um eclesiástico, depois um assassino, depois um ferreiro, depois um poeta, e todos abençoarão esse canto de terra que lhes deu algumas ilusões. Virgília fez daquilo um brinco, designou as alfaias mais idôneas e dispô-las com a intuição estética da mulher elegante. Eu levei para lá alguns livros e tudo ficou sob a guarda de Dona Plácida, suposta e, a certos respeitos, verdadeira dona da casa. Custou-lhe muito a aceitar a casa, farejara a intenção e doía-lhe o ofício, mas, afinal, cedeu. Creio que chorava a princípio, tinha nojo de si mesma. Ao menos é certo que não levantou os olhos para mim durante os primeiros 2 meses. Falava-me com eles baixos, séria, carrancuda, às vezes triste. Eu queria angariá-la e não me dava por ofendido, tratava-o com carinho e respeito. Forcejava por obter-lhe a benevolência, depois a confiança. Quando obtive a confiança, imaginei uma história patética dos meus amores com Virgília, um caso anterior ao casamento, a resistência do pai, a dureza do marido e não sei que outros toques de novela. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Ao cabo de 6 meses, quem nos visse a todos 3 juntos, diria que Dona Plácida era minha sogra. Não fui ingrato. Fiz-lhe um pecúlio de 5 contos, os 5 contos achados em Botafogo como um pão para a velhice. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim todas as noites diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que lhe acabou o nojo.